Bom dia, turma, tudo bem? Então vamos lá para a nossa videoaula. Peguem a apostila, tá? Abram lá na página 12. Então, como eu havia conversado com vocês em sala, nós vamos trabalhar no vídeo mais o assunto ligado à trigonometria, a parte de geometria, e na sala de aula a gente dá continuidade na álgebra, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre triângulo retângulo e também sobre as relações métricas do triângulo. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Ele tem aqui alguns exemplos. Ele está demonstrando aqui através desse teto, né? Que ele precisa reforçar esse teto e ele reforça o quê? Com uma viga de sustentação, né? Então, imagine aqui a viga de sustentação para reforçar esse teto. Qual será a medida dessa viga, né? Então, pensando aqui, ó, nesse triângulo retângulo, o que nós temos aqui nele, né? Primeira coisa que a gente precisa decifrar são algumas nomenclaturas que nós vimos em aula, tá? Essa diagonal aqui maior, tá vendo? Essa reta aqui diagonal, deste triângulo em especial, ela é chamada de hipotenusa. Tudo bem? Olha aqui nele deitado. Esse triângulo está deitado, ou seja, esse ângulo A, tá vendo? Ele subiu aqui, ó. Logo, essa hipotenusa, ela está exatamente aqui. Então, aqui nós encontramos a hipotenusa. Vocês têm que observar que o triângulo retângulo, ele pode estar em diversos sentidos, né? Ele não necessariamente vai estar somente em um sentido. E o que classifica um triângulo retângulo, só para a gente relembrar, é um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, esse ângulo aqui, tá bom? Então, a gente já viu que essa medida aqui dessa diagonal, a hipotenusa, deitei, ela virou essa base aqui, né? A hipotenusa. O que mais que a gente tem? Esses outros dois lados nós chamamos de cateto, tá? Por enquanto a gente só vai ver isso, não vamos dar mais nomes a esses catetos. Mas, apesar de eu ter comentado um pouquinho com vocês na aula, mas vamos chamar só de cateto. Esse cateto maior, vamos falar assim, e aqui o cateto menor, tá? Então, observando, o cateto maior, ele vai estar aqui, ó. O cateto maior não é a medida de A até C, ó. Onde está o A até C? Ó, o A até C está aqui, ó. Então, aqui é o cateto maior, tá? E de A até B é o cateto menor, então ele está aqui, ó, tá? O cateto menor. Muito bem, a gente precisa sempre identificar essas partes do triângulo, tudo bem? Então, vamos olhar aqui, ó, esse desenho. Ele tem aqui esse triângulo retângulo ABC, tá? Ele tem um outro aqui, que é o ABH, e ele tem um outro, o ACH, tudo bem? Primeira coisa que eu vou falar para vocês, que é a critério de semelhança de triângulos, lembra no estudo que nós vimos sobre semelhança? O que é semelhança, né? O que precisaria ter quando nós vimos os lados congruentes, ângulos, né? Porém, aqui no triângulo, o que vai classificar o meu critério de semelhança é a minha altura projetada na minha hipotenusa. Tudo bem? Ela faz uma projeção ortogonal na minha hipotenusa. Então, toda vez que eu tiver triângulos, ó, onde o meu ângulo de 90 graus faz uma projeção ortogonal com a hipotenusa, eu tenho ali um critério de semelhança. Então, inicialmente, a gente já consegue identificar que esses três triângulos são semelhantes. Por quê? Esse daqui, o BC, esse lado BC, que é esse lado aqui maior,
Olha que o ângulo reto está lá em cima, tá vendo? Olha aqui, ó, o ângulo reto está aqui em cima, ó. Fez a projeção ortogonal com quem o ângulo reto? Com a hipotenusa, tudo bem? Ai, mas professora, e se tivesse aqui, ó, vamos pensar nesse triângulo. Onde está o ângulo reto? Não está aqui? A projeção ortogonal é aqui, ó. A hipotenusa é essa, tá bom? Sempre está oposto. Só para vocês entenderem, esse jeito ele está num outro desenho aqui, né? O ângulo está lá em cima. Muito bem. E aí? Como que é dado ao nome BC? Então, esse lado BC, nós acabamos de falar que se chama o quê? Hipotenusa. Gente, se quiser dar um pause para ir anotando, pode ir pausando o vídeo, tá? Qual é o cateto maior, então? Se aqui de BC eu tenho a hipotenusa, o de AB eu tenho um cateto menor e o de AC eu tenho o cateto maior. Então, o AAC é a medida do meu cateto maior. Quem é o menor? O de BC, tá? Então, aqui a gente já está observando só as partes do triângulo. Já vamos pensar nesse triângulo HBA. HBA, tá? Ele é semelhante ao AB? ABC? Sim, é semelhante. Nós vimos por que é semelhante. Porque a altura, né, faz projeção ortogonal, deixa eu colocar assim, com a hipotenusa. Tudo bem? Estou abreviando, mas se vocês quiserem pausar para escrever. Então, como todos eles aqui têm um ângulo de 90 graus, e esse ângulo de 90 graus, né, no caso, sim, o ângulo de 90 graus pode colocar altura, ou ângulo, né, de 90 graus faz a projeção ortogonal com a hipotenusa. Então, aconteceu ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus. Eu projetei no meu ângulo, o que eu tenho aqui de projeção? A minha altura. E ela encosta na minha hipotenusa. Todos esses são hipotenusa. Então, é uma característica de semelhante. O triângulo HAC é semelhante ao ABC? Sim, também. Mesma coisa que nós escrevemos ali na D. Assim como o HBA e o HAC. Tudo bem? Então, ótimo. Já vimos essa situação aqui. Vamos passar para o próximo. Quem quiser fazer anotação, pausa essa tela, anota, tá? E aí depois vocês dão continuidade ali no próximo. Então, vamos lá. Próximo. Agora aqui, a gente já vai entrar um pouquinho mais no estudo do triângulo. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, aonde está meu ângulo reto? Primeira coisa que eu tenho meu ângulo aqui, tá? Então, já identificamos que esse B aqui, ó, tá o meu ângulo reto, tá aqui. Ele fez uma projeção aqui, ó. Então, eu já sei que essa medida de A até C é a minha hipotenusa. Aqui é o meu cateto menor e aqui é o meu cateto maior, tá? Já vamos marcando aí algumas coisas. Podemos afirmar que a medida do ângulo beta, que é esse ângulozinho aqui, ó, é igual à medida do ângulo sigma, que é esse daqui, ó? Não, não podemos afirmar. Por que que não podemos? Ó, vamos pensar, vamos separar essas figuras? Eu vou pegar essa figura aqui, ó. Tá vendo essa daqui, ó? Eu vou deixar ela aqui separada. Ela é quem? O B, A, e ela vai até aqui, ó, o D. Tudo bem? Aqui tem um ângulozinho reto aqui no D, ó. E aí eu vou pegar esse outro triângulo aqui, ó. Vamos separar. Esse outro triângulo tá aqui, ó. E aqui eu tenho quem? O B, o D e o C. Essa medida aqui, ó, BDC, tá vendo? Essa medida. Gente, aqui eu tenho um ângulo chamado ângulo beta. E aqui eu tenho um ângulo chamado de ângulo sigma. Eu não posso falar que essa medida é igual a esta, porque primeiro, lembra critérios de semelhança?
eu poderia até dizer que esse é semelhante a esse e esse é semelhante a este. Mas em ângulos opostos, eu não posso falar que há critério de semelhança. Tudo bem que tem a mesma medida. Então, já logo de cara, é não. Por quê? Porque eles estão em projeções, o quê? Diferentes. Tudo bem? Eles não estão na mesma projeção. Então, eu não posso falar que esse beta ele compartilha da mesma medida que esse. Então, aqui é só definição. E o triângulo ABC, ABD, que é esse que a gente acabou de desenhar aqui, ó, o ABD, esse daqui, né? Ele é semelhante ao BCD? Sim, eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm um ângulo aqui, ó, eles juntos formam um ângulo de 90 graus e eles têm uma projeção ortogonal ligada à hipotenusa que divide ele na metade, então, que divide eles, né, não na metade, divide esses dois. E eu tenho aqui um conjunto de 3 triângulos, ou seja, eu tenho o maior, vou desenhar aqui, ó. Esse maior, opa, não ficou muito bom esse desenho, que é o BAC, que é semelhante a esse daqui, que é quem? O ABD, e posso falar também que é semelhante a quem? O BCD. Todos eles são semelhantes, tudo bem? Então, aqui sim, podemos afirmar, porque idem a resposta anterior, né? O ângulo, posso até colocar assim, ó, o ângulo B, aí em cima do B vocês colocam um chapéuzinho para dizer que é ângulo, tá? O ângulo B é de 90 graus e faz projeção ortogonal com a hipotenusa AC, tá? Que é essa daqui, ó, AC. Tudo bem? Continuando, o C, ó. O lado AB do triângulo ABD. Então, ABD, tá aqui esse triângulo. O lado AB é esse lado aqui, ó, né? Corresponde ao... O que ele corresponde do triângulo BCD? BCD. O que ele corresponde? O que essa medida corresponde a essa daqui, ó? O que ela corresponde? O que vocês acham? Eu estou pensando só nesse triângulo, tá? Então, o triângulo, por exemplo, BAD, aqui é D, ó, desculpa. O triângulo BAD, quem é a projeção? O lado AB. Nesse caso, o lado AB, o ângulo reto não tá aqui, ó. Ele não faz projeção ortogonal, ó. A projeção dele é sempre com a hipotenusa. Então, o lado AB do triângulo corresponde ao lado que? Que lado que ele corresponde desse outro triângulo menorzinho BCD? Ele corresponde, ó, o ângulo reto não tá aqui, ó, não faz aqui, ele corresponde ao lado BC. Então, aqui, ó, o lado AB no outro, ó, esse lado AB corresponde nesse outro triângulo menor aqui, ó, só para a gente fazer aqui, ó, nesse outro menor, corresponde, esse lado corresponde a este lado. Então, o lado que vai de A até B corresponde ao lado que vai de B até esse daqui, que é o C. Tudo bem? E aí ele continua, porque ambos os lados são opostos ao ângulo reto. Muito bem, eles são opostos ao ângulo reto, tá? O ângulo reto tá aqui, ó, lembrando. O lado BD, então cadê o lado BD? Aqui, ó, o BD, ó, esse lado. Do triângulo ABD, então desse triângulo aqui. Corresponde a que lado do triângulo BCD? BCD corresponde ao BD, né? Então, BD corresponde ao lado também BD, ou seja, ambos eles correspondem ao mesmo lado, né? Aqui, a mesma reta, que é a nossa altura.
o lado AD, agora o lado AD, que é esse daqui, ó, esse pedacinho aqui só desse triângulo, né? Esse lado aqui, ó, do triângulo ABD corresponde a que lado do triângulo BCD? Então, BCD corresponde a esse aqui, esse lado CD, tá? Então, aqui é o lado CD. Eu coloco um risquinho aqui que é segmento de reta. Toda vez que a gente faz, a gente tem que expressar uma medida, um segmento com esse tracinho em cima, tá? Porque ambos os lados são opostos ao ângulo beta e sigma, sabendo que beta é igual a sigma. Aqui tá errado, tá, gente? É diferente. Corta aí. Se o lado BD, então cadê o lado BD? Aqui, ó. Mede 6 centímetros e o lado CD mede 4 centímetros, então o lado AD mede quanto? Lembra daquela relação de medidas que a gente fez? Vamos dar uma apagada aqui, tá meio bagunçado, só para a gente ver agora esse. Olha aqui, ó. Lembra daquela relação que a gente viu de semelhança? Então, ó, se o lado BD mede 6, tá? Ele mede 6. E o lado CD aqui mede 4. Quanto será que mede esse mede X? Então, ó, a gente vai fazer essa relação aqui, ó. BD corresponde a 6. Vamos colocar lá. CD, cadê CD? CD tá aqui, ó, corresponde a 4. E aí, o que mais que eu tenho? Eu tenho aqui embaixo, ó, BD, corresponde o quê? A 6. E aqui que seria AD, né? Vamos completar, que é essa medida que a gente quer saber, corresponde a X. E aí, só fazer a cruzadinha, ó, 4 vezes o X e 6 vezes 6. Então, vai ficar 4 vezes o X e 6 vezes 6. Então, 6 vezes 6 dá 36. O 4 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Quanto que dá 36 dividido por 4? X igual a 9. Tudo bem? Dá uma pausada aí no vídeo, que a gente vai passar para o próximo, tá? Então, vamos lá. Aqui, gente, deixa eu só dar uma apagada antes. Tá riscadinho aqui, que a gente vai entrar, então, agora, de fato, nas relações métricas de um triângulo retângulo, tá? Então, próxima página lá. Então, gente, agora a gente vai começar a colocar alguns nomes para esses segmentos de reta. Então, ó, o ângulo reto tá lá em cima, tudo bem? Tá aqui, ó, A. Esse ângulo A, ele faz uma projeção ortogonal com quem? Com a hipotenusa, tá? Então, ó, esse pedaço aqui é a hipotenusa. Então, eu já sei aqui, ó, uma legenda. A é a medida, o quê? Da nossa hipotenusa. Quem é esse H aqui, ó? Esse H é a nossa altura, tá? Muito bem. Agora, e os demais? Quem são os demais? Essa medida aqui, ó, esse pedacinho aqui B, é o que nós chamamos de cateto maior, é um cateto. E o outro pedacinho aqui, o C, é o outro cateto menor, tudo bem? Então, B é a medida de um cateto e C a medida de outro cateto. Muito bem, guardem aí, tá? O que eu tenho mais? Cada pedacinho desse, a gente não fez uma projeção do A com a hipotenusa? Não fizemos? Assim como eu posso falar que esse lado desse cateto, ele pode fazer uma projeção, ele é oposto com esse lado, e esse B é oposto com esse outro lado. Tudo bem? Então, olha lá, a altura divide a hipotenusa em 2 segmentos. Então, a altura dividiu essa minha hipotenusa toda em 2 segmentos. Um pedacinho que eu vou chamar de M e o outro pedacinho que eu vou chamar de N. Tá? Que são projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa, tudo bem? Então, ó, o M, quem é? É a projeção ortogonal de quem? De B, porque se eu pegar aqui, ó, nesse B, na metade desse lado e jogar aqui, eu tenho quem? Esse pedaço
M, a projeção desse. E esse é a projeção do C. Eu tenho aqui, se eu jogar aqui, é a projeção de N. Tudo bem? Então, só para a gente entender aqui. O que mais? Vamos continuar, então. Já que eu sei traçar a altura relativa no triângulo retângulo, obtenho 3 triângulos retângulos semelhantes. Então, como a gente falou, a gente tem 3 triângulos. Esse maior, né? O que mais? A gente tem esse outro triângulo aqui, 2. E a gente tem, por último, esse outro triângulo aqui, 3. Tudo bem? E esses 3 triângulos retângulos são semelhantes. Então, agora a gente vai ver um pouquinho de algumas relações. Então, são 5 relações que nós vamos ver. A gente vai trabalhar a primeira relação. A primeira relação é o seguinte. Se eu somar a medida das projeções dos catetos, eu obtenho a hipotenusa. A hipotenusa não é A aqui? Então, eu posso falar que A é quem? É o N, é esse pedacinho de N, mais esse pedacinho de M. Então, eu posso falar que é N mais M, ou M mais N, tanto faz, tá? Então, essa é a nossa primeira relação. Vamos lá, vamos avançar para a segunda relação. O que eu tenho? Ó, ele separou esses triângulos, tá vendo? Ele pegou esse triângulo A, B, C, tá aqui, ó. E aqui tem a altura dele, ó. Ele fez um outro, pegou esse outro triângulo aqui. Ele tá comparando o AHC. Tudo bem? Muito bem. Aqui, esse pedacinho que vai do A, deixa eu apagar para vocês verem melhor aqui, ó. Esse pedacinho que vai do A até o B, ó, nós chamamos de C. Tá aqui, ó, C. Esse que vai do A até o C, nós chamamos de B. Tá aqui, esse outro pedacinho. E toda essa medida é a nossa hipotenusa, que nós chamamos de A. Vamos para esse outro triângulo aqui, ó. Vamos separar ele direitinho, ó. De A até H, eu tenho quem? A medida aqui que é essa, ó, que é H. Coloca lá o H. Esse pedaço todo que vai de H até C, eu chamo de M, tá lá? E esse que vai de A até C, eu chamo de B. Tudo bem? Então, a gente separou esses 2 triângulos e nomeamos cada uma dessas suas partes. Por quê? Porque agora a gente vai chegar numa segunda relação. Qual que é a segunda relação? Eu posso falar que o triângulo ABC e HAC são o quê? Semelhantes. Então, eu posso falar que a medida que vai de A até C, ou seja, essa medida que vai de A até C, ela é o quê? Igual quem? A medida, ela é proporcional à medida que vai... Ó, gente, a gente tem que pensar no ângulo reto, tá? Vocês vão... Olha aqui o ângulo reto que tá aqui, ó. Ó, o ângulo reto tá aqui em cima. Então, essa medida aqui, ó, ela tem que ser igual a quem? Ó, o ângulo reto tá aqui embaixo, ó, a essa daqui, tá? Ela tá oposto pelo ângulo, ela tá um pouquinho deitadinha. Então, ela tem que ser aonde está o ângulo, ó. Olha lá onde começa quando está o ângulo. Então, essa medida, ela tem que ser igual a essa medida. Então, AC sobre HC. O que mais? Vamos pegar uma outra relação. BC. Cadê o BC? Ó, o BC, essa medida. Quem ela é no outro retângulo? Ó, o BC. Quem é? Ela é exatamente, ela não é oposta ao ângulo, gente. O oposto ao ângulo, o que nós temos? A hipotenusa. Ó, o oposto ao ângulo, ó. Nós temos a hipotenusa. Então, o BC é igual, semelhante ao AC. Tá aqui a relação. Agora, vamos trocar, né? Vamos trocar esse pedacinho, deixa eu apagar aqui. Esse pedacinho AC, eu chamo ele do quê? De B. Coloca o B lá em cima. A gente está deduzindo fórmula, não significa que vocês vão ficar assim, já vai ter a formulazinha pronta, tá? Mas para vocês entenderem de onde surgiu a fórmula. Então, esse pedacinho de AC é o meu B. Quem é o pedacinho HC? HC, ó, é o M. Então, o M lá embaixo. Quem é o pedacinho BC? Aqui do outro lado, ó, BC é o meu A. Põe ele lá. E quem é o AC?
o AC é o meu B. Agora a gente pode fazer a cruzadinha, não pode? Ó. Então, eu tenho B vezes B, tá aqui, ó, é igual a A vezes M. Quem é B vezes B? B vezes B é a mesma coisa que B elevado a 2, que é igual a A vezes M. Então, a gente chegou na segunda relação, ó, que B quadrado é igual a A vezes M. Essas fórmulas, gente, elas são, a gente às vezes, para que a gente utiliza essas relações métricas? Muitas vezes a gente tem toda uma medida de um determinado triângulo retângulo e a gente precisa encontrar a partir delas outras medidas. Então, quando a gente tem determinados lados, a gente consegue extrair a medida que falta. Então, para isso a gente precisa saber todas essas relações, tá? São 5 relações. Mas ela vai ter, depois tem um esqueminha, eu vou mostrar para vocês um esqueminha, e aonde já tem todas. Vocês não precisam ficar deduzindo aqui. Eu estou deduzindo para vocês entenderem de onde surgiu cada uma dessas relações aqui, tá? Muito bem. Então, vamos continuar. Olha lá a próxima relação. Então, a gente tem lá aquele triângulo, tá? Aqui, ó, que é semelhante a esse triângulo, que ambos têm ângulos retos, e eu traço a minha altura, na minha, o quê? Hipotenusa. Muito bem. Então, já identificamos o lado. Então, identificamos, vamos lá. Quem é o segmento AB? AB é esse pedacinho aqui, a nossa hipotenusa. Ele é proporcional a quem? Ao BC. Então, AB é proporcional ao BC, tá lá. Quem é o HB? O HB é o meu N, esse pedacinho aqui. Esse pedacinho é proporcional a quem? Ao meu, esse outro pedacinho aqui, ó, ao meu BA, que é o valor de C, tá? Então, quem é AB? AB vale C, tá aqui C. Quem é BC? BC vale A, tá aqui. Quem é HB? HB tá aqui, ó. HB é o meu N. E quem é o AB é o meu, que é proporcional ao meu Czinho que tá aqui. Faz a cruzadinha lá, ó. Eu tenho que C vezes C é igual a quem? A vezes N. Quem é C vezes C? É a mesma coisa que C ao quadrado, que é igual a vezes N. Chegamos à nossa terceira relação. Tudo bem? Vamos para a quarta relação, pegando o mesmo triângulo. Toda vez que vocês virem esses triângulos retângulos, olha onde está o ângulo reto. Tá vendo? Ó, dos dois traça a altura. Traça a altura e vocês vão ter a hipotenusa. E a partir dali você já consegue estabelecer todas as relações, né? Hipotenusa tá aqui, ó. Cateto maior tá aqui. Cateto menor tá aqui. Cateto maior tá aqui. Cateto menor tá aqui. Ó, já tem a relação. Tudo bem? Então, quem é o HA? Olha lá, vamos ver. O HA é o meu cateto menor. O cateto menor faz relação com quem? Cadê o cateto menor do outro? Aqui, ó, BH. Tá aqui, ó, BH. O HC, quem é o HC? Meu cateto maior. Meu cateto maior faz relação com quem? Do outro? Com o HA ou AH. É esse daqui. Quem é o HA? Que é o cateto menor? É o H. Aqui, ó, ele corresponde ao Hzinho, tá? Quem é o BH? O BH no outro. BH é o N. Tá aqui o N. Quem é o HC? O HC desse é o meu M. E quem é o meu HA? HA é o meu próprio H. Fez isso, multiplica em cruzadinha. Eu vou ter H vezes H e M vezes N. H vezes H, H ao quadrado. M igual a M vezes N. Temos a nossa quarta relação. E aí, vamos para a última relação. Olha lá.
ângulo reto, traça a altura, Chegamos na hipotenusa, olha onde estão as hipotenusas. O que eu tenho depois? Esse como cateto maior, vou fazer... Oh, tô doida, desculpa, gente. Vamos apagar aqui. Vou fazer de vermelho, vou colocar não, vai confundir. Cateto CA em vermelho para o cateto maior. E ele está onde? Cateto menor, desculpa. Ele está aqui para esse cateto menor. E vou colocar em verde. E o cateto maior está para essa medida aqui, que é cateto maior. Identificou isso, já era, né? Então, ó, BC. O que é o BC que ele está falando? Ah, o BC, ó, é a minha hipotenusa. Então, esse pedacinho aqui, ó. Eu quero saber, a hipotenusa está onde do outro lado? Olha lá, está no AC. Tudo bem? AC, aqui embaixo, ó. AC. O que eu tenho depois? Eu tenho o AB. Cadê o AB? AB tá aqui, ó. Esse pedacinho é o meu cateto menor, que não é de C, tá aqui, C. Ele está relacionado com o cateto menor do outro lado. Cadê o cateto menor? H. Põe lá H. Faz a cruzadinha. Eu vou ter A vezes N é igual a B vezes C. Tá? Com isso eu tenho o quê? AN igual a BC. Pronto, chegamos então a AN. Não, aqui é AH, eu fiz errado, gente, desculpa. AH, eu olhei e fiz errado, é AH. AH igual a BC. Chegamos na nossa última relação. Tudo bem? Muito bem. Agora a gente tem aqui, ó, uma medida de um telhado, tá? Imagina isso daqui eu seja um telhado. E aqui, ó, tá meu telhadinho aqui. Tá vendo? Ele tá dividido por esses dois triângulos. Aqui eu tenho um ângulozinho reto, ó. E eu tenho uma projeção aqui chamada X, que faz com essa daqui, que é a nossa hipotenusa, desse pequenininho. E esse X, que é a nossa altura aqui, né? Sempre a projeção é a altura. Ela é uma viga de sustentação, tá? E aí? Ele desenhou aqui, ó, essa medida aqui, ó, esse telhado, ele colocou aqui, tá? Então, ó, tá vendo aqui esse A? Ele desce aqui, ó, do meu triângulo retângulo, ele desce aqui para o H, formando uma projeção, e esse segmento BC é a minha hipotenusa, tá? Essa altura é chamada X. Ele quer que a gente calcule quem é X. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos determinar quem é A. Quem é a medidinha de A? Então, olha só, o que a gente tinha lá das relações, né? Nós tínhamos o seguinte, que esse daqui valia, aquele que divide a hipotenusa em dois pedacinhos, a gente tem o M e o N. Tudo bem? Ótimo. Isso daqui tá lá no slide, deixa eu ver onde tá. No que nós vimos... está no quarto, aqui, ó, pode voltar, tá vendo? Ó, lá, ó, cadê? Ah, não tá aqui no quarto. Cadê esse pedacinho que nós acabamos de ver que divide a hipotenusa? Peraí, deixa eu ver se tá aqui. Volta lá na apostila de vocês, tá lá o desenho. Aqui, ó, nesse triângulo aqui em cima, ó. Olha lá, ó, tá vendo nessa relação, ó? Então, aquele ângulo que divide, a altura divide, dois pedacinhos sendo N e M cada pedacinho, tudo bem? E aí, olha só, aqui ó, é A, aqui é B e aqui é C, não é? Então, esse oposto a N é quem? É o C, ó. E quem é o oposto a M? É o B, ó. Eu posso pensar até aqui, ó, no B, ó, oposto, ó, e o C aqui, tá vendo ó, as projeções de ângulo deles? Tudo bem? Então, vamos voltar lá.
que eu tenho aqui, então? Quem é esse 3? É o meu C, aqui é C. E quem é, ó, projeção, ó, C projetou aqui, ó. E o B projetou aqui, ó. Tá? Aqui é B. Com isso, quem é o A? Quem é o meu A? Aonde está o meu A? Né? Se nós fôssemos pensar que o A projetou aqui, é toda essa hipotenusa, é o meu A. Então, o A vale 5. Quem vale B? O B vale 4. Quem vale C? O C vale 3. E quem vale o H? O que eu quero saber, X. Se eu utilizar a quinta relação, onde AH é igual a B vezes C, quem é o A? É o 5. Vezes o H, que é o X que eu quero saber, é igual a quem? Ao B, que vale 4, vezes o C, que vale 3. Continua aqui, ó, uma equaçãozinha de primeiro grau. X é igual, deixa eu tirar aqui, ó. X é igual a 4 vezes 3, que dá 12. O 5 está multiplicando, eu passo ele dividindo. 12 dividido por 5, x vai dar 2,4, tá? 2,4 metros. Então, essa viga de sustentação, ela tem que medir 2,4 metros, tá? Então, a gente fez uma aplicação agora aqui das relações métricas. E aí, a gente vai avançar agora mais um pouquinho só, tá? Já estou acabando aqui. Vamos então para a próxima, que a gente já viu um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras, e a gente só vai fazer uma dedução, né? Então, dá uma lidinha lá quem foi Pitágoras, né? Ó, ele foi filósofo, ele foi astrônomo também, e também matemático, né? E o que acontece? Essa demonstração, né? Ele fez o teorema dele baseado em 2 quadrados. Então, ele pegou um quadrado, tá, maior, e colocou um outro quadrado numa outra posição lá dentro, e ele quis, então, calcular algumas medidas, porque aqui estaria, ó, o nosso, o quê? Triângulo retângulo, tudo bem? Mas para calcular, né, ele não queria, logo de cara, ele não queria calcular essa medida, né? Ele queria tentar deduzir algumas fórmulas aqui através dessas relações. Então, olha só o que ele fez. Ele pensou no seguinte. A área do quadrado, o que é a área do quadrado? Não é lado vezes lado? Então, se cada ladinho desse quadrado mede A área desse quadrado mede A ao quadrado. E qual mede a área do quadrado de fora? O quadrado de fora, ele falou o seguinte, que esse pedacinho até esse mede B. E desse pedacinho até esse mede C. Logo, quem é o lado do quadrado? É B mais C. B mais C é o quê? A ao quadrado. Lembra que isso daqui era um produto notável? Como que a gente fazia esse produto notável mesmo pelaquela frase? O quadrado do primeiro, B ao quadrado. Mais, o sinal do meio é mais. 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes B vezes C, mais o quadrado do segundo, que é C ao quadrado. Tudo bem? Então, ele chegou em que situação? Aqui, ó, tá lá, ó. Então, ele desenvolveu a área desse quadrado maior, aqui vermelho. Então, ele chegou no B ao quadrado mais 2BC mais C ao quadrado. E chegou na área desse quadrado rosinha aqui, que tá lá, A ao quadrado. Tudo bem? Só que aí, o que ele pensou? Ele pensou o seguinte. Ele precisa calcular a área, ele quer saber o quê? Desse outro pedaço aqui, ó, eliminando esses triângulos daqui, ó. Tudo bem? É como se eu eliminasse esses triângulos. Só que cada triângulo, vamos pensar na fórmula de cada triângulo. Nós temos que um triângulo, a área é o quê? É base vezes altura dividido por 2. Então, poderia aqui falar que é B vezes C dividido por 2.
Porém, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, eu tenho 4BC dividido por 2. Tá? Isso não é a mesma coisa que 4 vezes, qual que é a área? B vezes C dividido por 2. Dá na mesma a gente escrever esses dois jeitos. Se eu pegar esse 4 e dividir por esse 2, dá 2 em cima. Então, eu tenho que é 2BC. E aí, para fazer, se eu quero retirar, né, o quadrado escuro dessa imagem, o que eu teria? A área toda do quadrado escuro, tá lá, não é B ao quadrado, a gente não acabou de calcular aqui, ó. B quadrado mais 2BC mais C quadrado, menos esse 2BC, que são os quadrados escuros. Fazendo isso, esse 2BC é semelhante a esse, ó. Eu consigo eliminar, sobra quem? B quadrado mais C quadrado. Então, eu consigo dizer que essa área desse quadrado aqui, ó, que é A ao quadrado, é igual a B quadrado mais C quadrado. Então, através disso, Pitágoras chegou na sua fórmula, né? Do que? A hipotenusa, o quadrado da hipotenusa, que é esse ladinho aqui, é a soma, deixa eu mudar de cor que estava meio bagunçado. Ele chegou nessa fórmula aqui, ó, que o quadrado dessa hipotenusa, então A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, desses dois pedacinhos aqui, ó. E aí ele deduziu, então, essa fórmula. Tá bom? Agora com vocês, né? Vocês vão... A gente vai fazer aqui rapidinho. Opa! Aqui eu tenho algumas relações, vamos continuar só rapidinho. Então, a gente deduziu aqui, né? Na soma B quadrado mais C quadrado, substituímos o B e o C pelas expressões que nós vimos. Lembra dessas expressões aqui, ó? Ó, quem é o B? Ó, B quadrado, eu tenho aqui, que é nas relações métricas. B quadrado é igual a AM. Quem é o C quadrado? Ó, o C quadrado é o AN. Então, eu posso pegar, quem é o B quadrado? Eu substituo, é o AM, mais quem é o C quadrado? É o AN. Gente, o que eu tenho aqui, ó? AM mais AN. Aqui a gente tem dois fatores onde eu tenho um termo comum, que é o A. Vamos colocar em evidência? Então, eu posso colocar o A lá fora. Quem que sobra dentro do parênteses? O M mais N. Então, eu tenho que M mais N é igual a A. Como M mais N é igual a A, já foi falado aqui em cima, ó, que M mais N é igual a A nessa relação. Então, eu posso falar que isso daqui, ó, vou substituir esse M mais N por A. Então, A vezes A. Então, o que eu tenho? Que B quadrado mais C quadrado é igual a A ao quadrado. Gente, é só uma dedução, continuação daquela forma. Professora, eu vou ter que fazer sempre isso? Não, é só uma demonstração para vocês entenderem de onde veio essa fórmula. Tudo bem? Muito bem, então olha só, aqui eu tenho uma situação onde eu tenho um campo de futebol e esse daqui é o jogador 1, o 2 e o 3, tá? Esse jogador 1, aqui eu tenho uma reta, uma medida, aqui eu tenho outra, né? E esse daqui tem outro. Então, imagino que aqui é o 1, aqui é o 2 e aqui é o 3. Aqui eu tenho um ângulo reto, certo? E aqui esse ângulo, ele faz uma projeção aqui, ó, né? Com a bola. A bola está aqui, ó, tá? Muito bem. Então, ele quer... Vamos ver aqui no próximo o que está pedindo. Olha lá a situação. Então, eu tenho aqui, ó, jogador 1, 2, 3, tá? Então, aqui, ó, ele está projeção. Então, esse A, quem seria? O jogador 1. Quem seria o C? O 2. E o B, o 3. Tudo bem? Então, de acordo com as representações, né, a distância entre os jogadores 2 e 3, então 2 e 3, quem que é? É o BC.
Então, vocês podem colocar lá BC, tudo bem? Pode dar um pause e tentar vocês fazerem. Qual que é a distância entre o jogador 1 e 2? Ó, 1 e 2. A distância é... Ou então eu posso colocar BC, gente, como eu posso colocar também somente A, que é essa distância aqui, ó, mede A. De B até C, mede A, tá? Entre o jogador 2 e 3. A distância entre os jogadores 1 e 2. 1 e 2, qual que é a distância? O B. Entre os jogadores 1 e 3 é o C. O que mais? A distância entre o jogador 1 e a bola. 1 e a bola é a distância H. A distância entre o jogador 2 e a bola. 2 e a bola é o M. A distância entre o jogador 3 e a bola está aqui no H, né? É o N. Tá? Bem, e aí ele fala, se a distância do jogador 2 até a bola é 3,2 metros. Então, a distância do jogador 2 até a bola. Então, o M é igual a 3,2. E a distância do jogador 3 até a bola, que é o N, é o 1,8. Qual é a distância entre os jogadores 3 e 2? Basta vocês fazerem uma subtração aqui, né? Vocês vão fazer 3,2 menos 1,8. Liçãozinha de casa, tá, gente? Qual é a distância em metros entre o jogador 1 e 2? Em metros, tá? Então, quem é o jogador 1 e 2? Quanto que mede? Bem, esse daqui, gente, vê se tá lá na apostila, porque eu também não achei. Eu vou colocar aqui uma distância, porque não tem a distância do jogador 1, né? Até essa distância B aqui, ó. Não tem. Mas vocês têm como saber pela fórmula aqui, ó. Vou ter que aplicar qual fórmula, ó. Vamos ver, o que eu tenho? Eu tenho M vezes N. M vezes N, ou eu tenho aqui, ó, A mais M, eu consigo saber a medida de A. Muito bem, descobri o A. O que eu consigo saber agora? Sabendo o A, eu consigo descobrir o B. Resultado disso daqui, ó, é o A, não é o A, ó. A não é M mais N? Então, eu já sei aqui que esse eu vou descobrir o A. M mais N. Tudo bem? Aqui eu coloquei menos, tô doida, é mais, tá? Somando. Eu já descobri o A. Descobrindo o A, eu preciso saber o quê? O B, aqui é a distância entre 1 e o 2. O 1 e o 2 é o B. Que fórmula que eu tenho aqui, ó, que possa me resolver isso? Eu tenho que B quadrado é igual a A vezes M. Eu sei quem é o M, que vale 3,2. Logo, eu vou saber quanto que é o A, que é o resultado dessa medida. Eu tenho como saber o B, tá? E assim vocês vão fazendo os outros. E mais para isso, gente, é muito importante que vocês o quê? Observem essa tabelinha. Eu coloquei ela aqui, mas na verdade ela é daqui, ó, tá? Dessa relaçãozinha aqui, ó. Vocês podem olhar lá na apostila e tentem resolver esses exercícios, o 2, o 3, o 4 e o 5. A gente já fez o 1. E aí, semana que vem a gente corrige e depois a gente continua mais um pouquinho, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.